Opa. Calma aí. Pronto. Bom, a gente viu que a gente tem 5 hormônios vegetais, isso a gente viu semana passada. E a gente só viu, por enquanto, das auxinas, que tem a ver principalmente com crescimento, né? A gente vai ver que tem outros hormônios relacionados a crescimento, porém, esse aqui está relacionado das auxinas, principalmente à dominância apical, né, do ápice, né? Quando eu corto o ápice, tem uma relação com a poda aí, né? Isso a gente viu semana passada. Que quando eu corto o ápice, eu elimino aí, né, a minha fonte de auxina, e com isso as gemas laterais, que são, né, esses primórdios foliares laterais, se desenvolvem. Enquanto eu não faço essa poda, por isso que a poda é tão importante aí na jardinagem, enfim, floricultura. Bom, as auxinas a gente já viu. Então, a gente tem mais 4 hormônios para ver um pouco hoje. Não fiquem muito preocupados, porque tem muito detalhe, né? O hormônio não é uma coisa simples. O hormônio é uma molécula que é produzida pelos organismos vivos, nós também temos, todos os seres vivos têm, e eles fazem diferentes funções, tem diferentes funções no nosso corpo. No nosso e dos outros seres vivos, no caso aqui, a gente está falando de planta. Mas o que me importa é que vocês relacionem a função dela com o uso no cotidiano. E aí, dando uma dica, por exemplo, a questão da poda é algo legal, importante de saber, né? E porque tem a ver com a função. Então, focando em função do hormônio, é isso que vocês têm que focar aí quando vocês forem estudar. E é isso, geralmente, né? Já que a gente está no ensino médio já, vocês estão fazendo aí o Enem, né? Como é o nome daquilo? Não é pré-Enem? Simulado, né? Estão fazendo simulado aí do Enem e tal, e tudo mais, então vocês estão preocupados com isso. Geralmente é função que o vestibular cobra. Não é muito onde é produzido, né? A não ser que a produção tenha a ver com a função. Mas, de modo geral, a gente quer saber mais a função. Deixa eu só ver que tem gente esperando para entrar. Família, acho que caiu e voltou. Bom, então tá. Então, além das auxinas, a gente tem as giberelinas. A giberelina, produzida aí no ápice do caule, né, e nas sementes e nos frutos que estão em desenvolvimento. Ela também é representada pelo ácido giberélico. Por isso giberelina, né, mais conhecido como giberelina mesmo. Qual que é a principal função desse hormônio? É promover o crescimento do caule e de folhas. Tem a ver com crescimento também, só que aqui é mais focado para o caule e para as folhas. E ela vai estimular também o alongamento desse caule. As auxinas têm muito mais a ver com o crescimento da raiz e do ápice das folhas aqui, né? Agora, essa aqui tem mais a ver com o crescimento do caule e também das folhas, né? Elas são complementares, a gente vai ver isso. Aqui tem uma molécula do ácido, da giberelina, que é essa daqui, a gente já conversou, né? Quando eu mostrei das auxinas, eu questionei vocês se vocês já tinham visto algo parecido, né? É parecido porque é uma molécula, mas são diferenças, né? Vocês sabem, eu acho, que tudo que existe no universo é formado por átomos. Sabem, né? Sim. Certo? Sim! E o que são moléculas? São as coisas. Os vários átomos de materiais diferentes que se unem e formam substâncias. Isso, por aí. Então, a gente tem o átomo, a menor partícula da matéria. Então, tudo que existe no universo, tudo que se conhece e que não se conhece, muito provavelmente também, é formado por átomos. Só que esses átomos a gente tem na tabela periódica, vocês já devem ter visto na aula de química, de ciências, né, no ensino fundamental. Na tabela periódica, a gente tem todos os elementos que a gente conhece. A gente tem conhecido 118 elementos químicos. Esses elementos químicos, eles formam tudo que a gente conhece até hoje. Né? Esses elementos químicos, como que eles vão formar tudo que existe? Tem muito mais coisa do que elemento químico. Mas é de acordo com como acho que o Rafa comentou aí, com a combinação entre os elementos químicos que são diferentes. Então, aqui nessa molécula de ácido giberélico, o que vai variar é um ou outro elemento químico. Aqui também vocês veem que eu tenho vários anéis, a gente chama de anéis aromáticos em química, né? Mas não precisa decorar nada disso, tá? Não precisa decorar, precisa olhar e saber que é uma molécula aí, e no caso desse ácido que forma a giberelina, o hormônio giberelina. Bom,
não vou entrar muito em detalhe de química, que eu acho que não cabe aqui. O que importa para a gente, então? Quando inicia o desenvolvimento, o embrião vegetal, né, quando está na fase de embrião ainda, depois da germinação e tal, eu vou liberar a giberelina, que é esse hormônio. E ele vai se difundir para todo o corpo da planta a partir da semente, né? Estimulando a síntese de enzimas hidrolíticas, que são enzimas que agem, no caso aqui, nas reações químicas, aceleram reações químicas, toda enzima acelera a reação química. Enzima hidrolítica vai acelerar reações químicas que acontecem em função da água, hidrolítica. Bom, as giberelinas, da mesma forma, então, que as auxinas, além do crescimento, elas também auxiliam no desenvolvimento de frutos partenocárpicos. Vocês lembram que são frutos partenocárpicos? Vou tirar daqui. O que são frutos partenocárpicos? Não lembro, não. Não? Como é o nome, professora? Frutos partenocárpicos. Ah, não sei. Não? Frutos partenocárpicos são aqueles que não têm semente. São os frutos sem sementes, que se desenvolvem sem o desenvolvimento do ovário. Porque todo fruto, tudo que é fruto, que a gente chama de fruto verdadeiro, se desenvolve a partir do ovário da flor. E esse ovário da flor, para desenvolver o fruto, na maioria das espécies, precisa ser fecundado, então vai originar a semente. Só no fruto, que vai ser guardada ali pelo fruto. Só que algumas frutas não acontecem isso. Algumas frutas, elas são induzidas aqui ao desenvolvimento dos frutos sem isso. E aí induz ao desenvolvimento de fruto partenocárpico, que são as frutas sem... Tem alguém entrando? O Matheus. São os frutos sem sementes. Banana, naturalmente, é assim, a gente tem alguns frutos, mas também é utilizado na indústria, né, na produção de alimentos, com um certo valor comercial, né, porque acaba sendo tem um valor comercial maior as frutas sem sementes, né. Bom, então a giberelina também vai agir no desenvolvimento de frutos partenocárpicos, assim como as auxinas, tá? As citocininas são outra classe de hormônios. Lembrando que todo hormônio vegetal é chamado de fito-hormônio. Então, viu essa palavrinha fito-hormônio? Está falando de hormônio de plantas. E aí, a citocinina ela atua em conjunto com as auxinas, que foi o primeiro que a gente viu lá semana passada, e estimula a divisão celular. Aqui está contando onde ela está presente, né? Em vários locais da planta, como semente, germinação, mas como eu falei, não precisa focar muito nesses locais, vocês precisam entender mais a função, para que ela serve, o que ela faz. Como que ela vai atuar em consonância citocinina com auxina? Na associação aí, essa associação é feita para dominância apical, né, que é aquele que cresce o ápice, mas as gemas laterais não. Elas têm efeitos antagônicos. O que é efeito antagônico? O efeito antagônico é efeito contrário. Uma faz uma coisa, outra faz a outra, só que no mesmo órgão, mas não é órgão aqui, né? Na verdade, esse controle da dominância apical é feito pelas duas. Uma faz uma coisa, outra faz outra. O que acontece? As auxinas, elas inibem o desenvolvimento das gemas laterais. Então, a auxina, ela cresce o ápice e ela, em concentração alta, ela vai inibir as gemas laterais, por isso eu faço a poda. As citocininas, elas que são provenientes da raiz, ela vai estimular as gemas a se desenvolverem. Então, quando eu tenho citocinina em excesso, as gemas laterais, que vai formar os ramos foliares bonitos na lateral do caule, são desenvolvidas pela citocinina, né, que é outro hormônio. Se eu removo a gema apical, a ação das auxinas vai cessar, que é essa que inibe o crescimento da lateral, e aí é a ação da citocinina que sobressai, ou seja, que vai prevalecer, porque ela vai estar em maior concentração agora. Por quê? Porque a auxina está em maior concentração no ápice. Se eu corto o ápice, eu corto o desenvolvimento, a produção ali de auxina, e aí a citocinina vai sobressair. E aí eu induzo, é por isso que eu induzo o desenvolvimento de gemas laterais. Bom, só dar um confere em quem está aqui. Quero mudar quando isso acontece. Só um minuto. Aqui. O Bruno está aqui, a Gabi, o MM, o Rafa, a Emily, a Isabela, a Maria Clara, o Luigi, a Júlia, o Gabriel, a Camille e o Matheus Souza.
Certo? Deixei de falar alguém? Acho que não, né? Sol não tá aqui, como sempre, o Leandro e o Thiago. Tudo bem, já decorei. Bom, a Thaís também. Thaís tá entrando. Mas a gente tá... Ah, F13 participantes é comigo, né? Eu sempre esqueço de mim mesma. Bom, gente, então... Outro efeito causado pelas citocininas é retardar o envelhecimento. Então, a citocinina retarda o envelhecimento vegetal, né? E a planta vai se manter viva por mais tempo conforme eu tenho uma concentração alta de citocinina. E aí é comum adicionar citocinina em vasos de plantas, né, flores que têm funções ornamentais, né, ou seja, decorativas, para retardar esse envelhecimento e a planta durar mais tempo. Aqui só uma informação, né, aqui é a molécula de citocinina, né? Tem vários átomos, né? Por exemplo, se vocês estivessem numa prova vestibular, aí é mais para química, né? A biologia não vai cair, vai cair em química. Mas já vi questões que dá a molécula e pede para vocês falarem quantos átomos tem nessa molécula. Aí vocês teriam que contar aqui. Um spoiler para quem não fez o simulado é que tem uma questão assim. Tem? Olha só, adivinhei. Mentira, que eu já vi várias vezes. Eu não vi nesse que vocês estão fazendo, mas eu já vi várias questões assim, viu? Que é para você contar quantos átomos tem a molécula. Então, vocês teriam que contar aqui bonitinho. Lembrando que quando eu tenho 2 aqui, está se referindo ao hidrogênio, né? Então, CH2, eu tenho aqui um C e 2 Hs, né? Enfim, vocês teriam que contar. E aqui ainda está bonitinho mostrando. Na molécula anterior, deixa eu ver como é que está do ácido abscíssico. Ah, no ácido abscíssico não. Tá. Na outra, eram anéis. Aí você não vê, mas você tem que saber o que significa granel. Que não tá o C, né, na molécula anterior. Enfim, mas isso é mais para planta. Mas eu gosto bastante dessa parte também. Bom, então aqui tá a molécula que, na verdade, a citocinina, ela é derivada de uma base nitrogenada, que está presente, a base nitrogenada, as bases nitrogenadas, não sei se vocês já viram isso, será? Vamos ver. Ela está presente nos ácidos nucleicos, DNA e RNA. A gente tem no nosso DNA e RNA a base nitrogenada, a gente e todos os outros seres vivos, inclusive as plantas. Então, ela é produzida, esse hormônio, a partir das bases nitrogenadas do DNA e RNA. Bom, zeatina é o nome aqui dessa estrutura que a gente chama de fito-hormônio, mas o nome popular é citocinina. Difícil a gente chamar de zeatina, tá? Outros dois hormônios que a gente vai ver é o ácido abscíssico e o etileno. O ácido abscíssico também é conhecido como ABA. Ele é responsável pela interrupção, ou seja, pelo não crescimento, né, por parar o crescimento das plantas no inverno. Então, o inverno, durante o período de inverno, né, da estação do inverno, quando para o crescimento da planta, é porque eu tenho ácido abscíssico atuando, né? Porque ele atua quando a planta é submetida a situações adversas, né? Como a falta de água. Então, quando eu tenho situações que são ruins para a planta, são adversas para o desenvolvimento da planta, ele é liberado e ele interrompe esse crescimento, né? Por quê? Nessas condições, as raízes das plantas aumentam a síntese de ABA, que pelo xilema vão chegar até as folhas. Então, aumentou a síntese de ABA, lembrando que síntese é produção de ABA. Então, as raízes aumentam a produção de ABA, que vai pelo xilema, lembra que o xilema é o canal que sai das raízes e vai até as folhas? Então, pelo xilema vai chegar até as folhas, e a presença desse fito-hormônio, que é o ABA, vai fazer com que as células guarda, o que são células guarda? Aquelas duas células que formam os estômatos, está lá na minha folha, que abre e fecha, a eliminar potássio, K+, né? K+ é o que representa aqui o nosso potássio, íon potássio. E aí, a perda de água por osmose vai fechar o ostilo para impedir a saída de água, principalmente. Porque a planta vai estar numa condição como, por exemplo, nesse caso, a falta de água. Lembrando que no inverno, geralmente, o tempo fica mais seco, pelo menos aqui nas nossas regiões. O verão é quente e chuvoso e o inverno é frio e seco, né, com menor concentração de chuva. Outro efeito desse ácido abscíssico
é causar dormência das sementes. Porque a semente ela fica dormente, ela não vai germinar, vai impedir o quê? Que a germinação aconteça. Por quê? Porque provavelmente essa semente ela não está num local apropriado para o seu crescimento. Então, em regiões, por exemplo, áridas, região árida é uma região seca, né, com ausência de chuva. As sementes de muitas plantas vão germinar só depois que elas forem lavadas pela água da chuva. Então, é um jeito que vai remover o excesso de ácido abscíssico presente nela. Então, a água da chuva vai ser um indicativo. Aliás, a água da chuva vai lavar a semente, ao lavar a semente, retira o ácido abscíssico. E o ácido abscíssico estava presente justamente para impedir da semente germinar. Aí, com isso, ela vai germinar, porque ela identificou, de uma certa forma, a presença de água, que proporciona o desenvolvimento dela. Se ela acabar germinando, ela, muito possivelmente, enquanto embrião, vai acabar morrendo, porque ela está em uma condição ruim ali para o desenvolvimento da planta. Aqui está a molécula do ácido abscíssico, mais conhecido como ABA. Né? E aí, aproveitando de novo... Professora, né? Oi. é esse ácido que dá aquele gosto amargo da semente também, quando a gente morde? Peraí, que deu uma travadinha para mim aqui no começo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Fala de novo, Rafa, então. É esse ácido que dá aquele gosto amargo quando a gente morde a semente também? Se é esse ácido, o ácido abscíssico, que dá um gosto amargo, entre Isso. outras coisas também. Vai ter outras coisas na semente também. Mas sim, esse ácido também poderia dar aquele gosto estranho da semente, quando a gente morde a semente, né? Geralmente a gente valoriza os frutos partenocárpicos justamente por conta não só da textura da semente, mas por conta do gosto, né? Uhum. A gente tira a semente, a gente bate, de repente, dependendo da fruta, quando a gente bate um suco, qualquer coisa assim, com a semente ela fica muito mais amargo, aquele gosto. Não é amargo, um gosto meio rançoso. Não sei especificar o nome. Enfim, mas sim. Entendi. O etileno, aí esse gás, ele é um gás, ele é um hormônio que é um gás. Então, ele é uma substância gasosa, que é o próximo que a gente vai falar. Ele sempre aparece por aí em questões. Ele é produzido em várias partes da planta, ao longo da planta toda, e o efeito dele é induzir o amadurecimento dos frutos. Então, ele induz o fruto a amadurecer. Então, quando um fruto está lá, né, você tirou o fruto, a fruta caiu, ou você retirou da árvore, enfim, ou de qualquer outro lugar, e ele amadurece depois de um tempo, tem a ver com o etileno, quanto de etileno está sendo produzido. Por isso que esse hormônio tem muita aplicação comercial, porque ele induz o amadurecimento do fruto e dependendo, isso pode ser mais interessante, amadurecer esse fruto mais rapidamente ou menos interessante. A gente coloca os frutos na geladeira, por exemplo, não sei se vocês têm esse hábito, eu coloco banana na geladeira. Né? No início, quando ela tá boa, não, mas logo depois de 1, 2 dias eu já coloco, justamente porque a temperatura baixa, ela desestimula o desenvolvimento do etileno. Então, baixas temperaturas, como a da geladeira, vai fazer com que ocorra uma menor produção de etileno, vai demorar mais para a planta, no caso, para o meu fruto, amadurecer. Se eu deixo fora, eu estou deixando uma condição super favorável para o etileno ser produzido e vai amadurecer mais rápido o meu fruto. Outra coisa que o etileno faz é participar também da abscisão, né, queda das folhas. Junto com as auxinas ele faz isso. Só, né, um exemplo, que nas regiões de clima temperado, a concentração de auxina, que foi o primeiro hormônio que a gente viu, nas folhas de certas plantas, vai diminuindo no outono. Então, se diminui a concentração das auxinas no outono, vai levar à produção de etileno, e aí é o etileno que é responsável pela queda das folhas. Por isso que as folhas caem no outono, né? Lembrei de uma música do Sandy Júnior agora, mas tudo bem. E essa é a molécula do etileno, bem mais simples que as outras. Isso mesmo. Enfim, essa é a molécula do etileno, bem mais simples aqui, né? Bem mais fácil. Você bater o olho, você consegue. Quantos átomos tem essa molécula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos. Muito bem. Então, eu tenho 2 carbonos,
4 hidrogênios. Essa é bem mais fácil de ver, né? Vocês conseguem ver isso só olhando a molécula. Lembrando que isso aqui é uma dupla ligação. Não sei o quanto vocês já viram de ligações químicas, mas aqui é uma dupla ligação, é uma simples ligação. Bom, ok, então a gente viu os hormônios. Agora a gente vai falar um pouco sobre fitocromo, que tem a ver aí com o que faz com que a planta responda a estímulos luminosos, estímulos de luz. Então, os fitocromos. É uma proteína, está lá nas células vegetais, então é algo que nós, né, as células animais não têm. As moléculas do fitocromo, ela tem duas formas. Eu posso ter o fitocromo vermelho, que é representado pelo FV, ou o fitocromo vermelho distante, que é o FVD. Bom, o que acontece? Com a radiação solar, né, ela vai ter, a radiação ela tem comprimentos de ondas diferentes, né, de luz, que pode corresponder tanto ao vermelho quanto ao vermelho distante. No dia, as plantas têm as duas formas de fitocromo. Então, durante o dia, durante o tempo que ela está recebendo estímulo luminoso, ela tem as duas formas de fitocromo. Fitocromo vermelho e fitocromo vermelho distante. Mas durante o dia, qual é a predominância? O fitocromo vermelho distante. Porque é a forma fisiologicamente ativa, ou seja, a forma ativa de fitocromo é aquele que absorve o fitocromo vermelho distante, para absorver a luz do sol. À noite, o fitocromo vermelho distante vai se converter, ele vai se transformar em fitocromo vermelho. E esse fitocromo vermelho, ele não é a forma ativa, então ele não absorve a luz como o vermelho distante. Dependendo da duração do período de escuridão, essa conversão vai ser total, porque varia, né? Durante as estações do ano que a gente pode ter noites mais longas ou menos longas. Não era só o horário de verão que determinava isso, o horário de verão tinha uma lógica. Da organização das estações, do movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então a gente tem, não é porque não tem mais horário de verão, que a gente não tem também noites mais longas, noites menos longas, porque quem dita isso é a movimento de translação, né? Bom, aqui... isso eu já falei, tá. Bom, aí aqui só tem uma ilustraçãozinha, né? Que é só luz vermelha, é o fitocromo vermelho distante que vai absorver. Luz vermelho distante, então tem esse contrário também, acho que eu não falei, não. Deixa eu ver quem tá entrando. Gabi, tá. O fitocromo vermelho distante, ele absorve luz vermelha, que é o que interessa. O fitocromo vermelho absorve luz vermelha. Perdão, meu celular acabou a bateria. Liguei aqui de volta. Tá bom, sem problemas. E aí, esse estímulo luminoso, ele vai ter respostas fisiológicas diferentes. A gente vai ver um pouquinho sobre floração e tal, germinação, a gente já viu um pouco sobre a abertura estomática, que é dos estômatos. Então, o quanto de luz é absorvida acontece também uma resposta fisiológica, germinação, floração, né? Abertura dos estômatos. Tá. Achei que estava nessa página. Ah, não. Tá, então, germinação das sementes. A luz também estimula a germinação das sementes. Os fitocromos, eles vão estar envolvidos aí em vários processos fisiológicos, né? Lembrando que fisiologia, tanto em planta quanto em animal, tem a ver com o funcionamento do corpo, funcionamento do organismo, do ser vivo. Então, vai ter a ver com reações químicas que estão acontecendo lá dentro desse organismo. Entre eles, a germinação da semente só ocorre após um estímulo luminoso apropriado. Então, isso vai depender de espécie para espécie também. Esse tipo de germinação vai depender da luz, que é uma característica adaptativa de sementes pequenas, né? Como a de alface, por exemplo. Como essas sementes pequenas de alface são sementes bem pequenininhas e elas não têm muitas reservas nutritivas. Então, é conveniente, é melhor que essas sementes germinem perto da superfície do solo. Porque se elas germinar muito profundamente, ela vai demorar mais para começar a fazer fotossíntese, porque não vai chegar raio solar nela, e aí, muito provavelmente, ela vai conseguir se desenvolver. Porque a semente, ela tem reserva nutritiva até que saia o primórdio caulinar, né, que vai ser o caule, que vai dar origem ao caule, para conseguir começar a fazer fotossíntese. Então, tem sementes que têm reservas
nos genginas pequenas que precisam ser germinadas perto da superfície do solo. O efeito da luz sobre germinação é denominado fotoblastismo. Tudo que vocês verem com foto tem a ver com luz, né? Então, aqui, fotoblastismo é o efeito da luz sobre a germinação. Então, sementes que a germinação depende de estímulos luminosos, porque tem sementes que dependem de estímulo luminoso, tem semente que não depende. As que dependem são chamadas de fotoblásticas positivas. Positiva porque depende, sim, do estímulo luminoso para germinar. Falta 10 minutos, tá bom. As fotoblásticas negativas não dependem de luz para germinar, não precisa da luz para ela germinar. Não que o estímulo luminoso não vai precisar para nada, mas para a germinação em si não vai precisar. Então eu chamo de fotoblásticas negativas. E aí justamente por quê? Porque as que são positivas, ou seja, que precisam de luz para germinar, é o fitocromo vermelho distante que vai induzir, né, a germinação durante a exposição da luz, né, durante o dia. A maioria das espécies vegetativas, em relação à germinação, elas são fotoblásticas negativas, elas não precisam, elas podem ser, a maioria, não todas, a maioria podem ser enterradas profundamente no solo e não precisam do estímulo luminoso para germinar. Agora, luz e estiolamento. O crescimento na ausência de luz, né, quando a planta é jovem, ela está enterrada no solo. Então, esse crescimento, a planta está enterrada no solo, eu vou chamar esse crescimento caulinar de estiolamento. A planta estiolou. Que é um processo adaptativo que vai fazer com que a planta atinja a superfície. Então, ela está enterrada abaixo do solo. A gente consegue observar esse estiolamento se a gente deixar a planta, por exemplo, feijão. Feijão dá para fazer facilmente isso. A gente deve até fazer um experimento. Mas o feijão, se eu colocar feijão, vou plantar lá no algodãozinho, porque o feijão, né, o algodão, né, é um substrato úmido, né, se tiver úmido, mas ele é um substrato que favorece o desenvolvimento aí de algumas sementes, como por exemplo o feijão, que é facilmente germinado. Se eu colocar num copinho escuro, né, tem lá o meu algodãozinho, o meu feijão, vou colocar num local com uma caixa de sapato tampado, só com um buraquinho, de repente, por conta do oxigênio. E vou colocar outro exposto à luz. O que vai acontecer? Os dois vão germinar, porque não precisa, é fotoblástico negativo, não precisa de luz para germinação, para germinar. Mas o caule, no início de todas, ele vai crescer alongado. Só que depois, naquela que permaneceu no escuro, ela vai crescer de modo alongado, de modo mais descontrolado, digamos assim. Né? Ela tem uma característica. Aqui eu acho que foi com ervilha nessa imagem. Né? Foi colocado as duas depois no mesmo vaso, elas foram germinadas provavelmente em locais diferentes, e depois foram colocadas no mesmo vaso, que é um copinho plástico, provavelmente, eu acho, não sei. Essa daqui foi desenvolvida, germinou e se desenvolveu, provavelmente não, no sol, na exposição do sol. Essa daqui não, por isso ela estiolou, isso é estiolamento. Ela estiolou, ela vai ter algumas características, como a ausência de pigmentos, né? Ela vai ser esbranquiçada, vai ter ausência de pigmento, que é a clorofila, que está lá no cloroplasto. Então, por quê? Porque ela não vai conseguir fazer a fotossíntese, por enquanto, né? Porque ela não está tendo estímulo luminoso. E as folhas também vão ser pequenas, né? Tem uma folhinha aqui, meio amarelada. Porque esses cloroplastos que a planta tem na célula vegetal não vão ter ainda a clorofila justamente por conta da ausência da fotossíntese. Então, com feijão, vocês conseguem facilmente ver isso. Bom, e a floração? Então tá, então a germinação pode depender de luz ou não, depende, a maioria não depende, só para germinar não depende, mas existem algumas, como a geofase, que dependem, por isso elas precisam ser, não podem estar muito bem enterradas. O estiolamento também depende do estímulo luminoso. Se está na ausência de luz, vai estiolar. Né? Se está na presença de luz, provavelmente vai crescer aqui bonitinho. E esse caule ele é extremamente frágil, então logo a planta vai se quebrar. E ela cresce, no caso desse estiolamento aqui, na ausência de luz, ela vai tentar crescer em direção aonde tem luz. Então, se você colocar numa caixa de sapato e fizer um buraquinho aqui,
ela vai estiolar e vai tentar sair por esse buraquinho. Porque ela tá indo, de qualquer forma, como tem um buraco, você tá mesmo que pouco, tá entrando luz. E ela tá percebendo, a planta vai ser guiada por esse estímulo, por menor que ele seja, ela vai ser guiada por esse estímulo luminoso que ela tá recebendo. Bom, só que vai ficar extremamente frágil, provavelmente vai quebrar. Eu fiz um experimento na faculdade sobre isso, e foi desesperador fazer o experimento, porque todas quebravam. Aí até a data final da entrega do experimento foi difícil, mas eu consegui ter plantas estioladas. É que elas quebram antes, porque elas são muito frágeis. Bom, floração. A floração das plantas também, né, pode depender aí do estímulo luminoso. Então, é comum a gente ouvir, né, tal planta floresce em agosto, ou outubro, enfim. Por que elas florescem em diferentes épocas? Porque vai depender do que eu já chamo de fotoperiodismo dela, né? Então, o que é o fotoperiodismo? É a duração entre os períodos de iluminação e escuridão em 24 horas. Como eu falei, tem épocas do ano que os dias são mais longos ou as noites, enfim. E aí, o tipo de floração vai interferir diretamente nisso. Tem plantas que a gente chama de dia longo, tem planta que é de dia curto. E aí, quanto ao comportamento da floração, as plantas vão ser classificadas em 3 tipos: as de dia curto, longo e neutra, que independe. As de dia curto, elas vão florescer quando a duração do período, né, que for iluminado, é inferior a determinado, um valor X de horas. Esse valor X de horas eu chamo de fotoperíodo crítico. Já as plantas de dia longo, elas vão florescer quando a duração desse período iluminado, desse período de luz que ela recebe durante o dia, é maior que esse fotoperíodo crítico. Esse fotoperíodo crítico, que é essa duração, aí, esse valor limite de horas para floração, varia de espécie para espécie também. As de dia longo geralmente florescem no verão, porque no verão eu tenho dias mais longos, os dias são mais longos que a noite de acordo com o eixo de inclinação da Terra, isso não é geografia. Bom, as de dia longo, enfim, e não é porque isso é geralmente no verão, né? Mas tudo vai depender daquele valor do fotoperíodo crítico, que, como eu falei, varia de espécie para espécie. Tem planta que é considerada de dia curto, mas que floresce num período iluminado de 14 horas. E outras que também são de dia longo e florescem num período de 14 horas. Mas é porque vai depender do fotoperíodo crítico, que varia de espécie para espécie, como eu falei. Mas, de modo geral, é isso. Floresce no verão aquelas de dia longo e floresce no inverno aquelas de dia curto. As neutras, elas têm uma floração mais independente em relação ao fotoperíodo, né? Elas vão precisar de outros estímulos. Pode ser a chuva, pode ser o calor, pode ser o frio, enfim. Tomate é assim. E aí, são plantas, então, que eu considero plantas neutras, mas neutra porque vai depender de outra coisa que não a iluminação para florescer. E aqui, falta 2 minutos para acabar, meu Deus. Aqui tem só uma conclusão daquilo que a gente está falando. Nas plantas de dia longo, dia curto, desculpa, o fitocromo, vermelho distante, vai inibir a floração. E aí, por isso que elas florescem nas estações do ano que as noites são longas, né? Planta de dia curto é a noite que é longa, né? E aí, deixa eu ver o que é mais importante aqui. Na verdade, muita gente já falou lá no fitocromo. Aqui tem melhor explicar com uma imagem, né? Aqui tem uma imagem que vai mostrar mais ou menos isso que está acontecendo. O que é importante aqui é isso. Dia longo, a planta de dia longo, ela floresce, então, aqui é como se fosse a quantidade de estímulo luminoso, 24 horas. A quantidade de estímulo luminoso que ela está recebendo, até aqui, de noite. Essa planta, na verdade, dia curto. Essa planta é de dia curto. Então, num dia que é curto, que acontece mais no inverno, depende ali, né, da quantidade de horas que vai variar de espécie para espécie, ela vai florescer nesses tempos em que o dia é maior do que a noite. Em dia longo, ela não floresce. Só que, se for um dia curto, com interrupção da noite, ela também não vai florescer, porque é importante essa constância de ausência de iluminação, quantidade de horas de ausência de iluminação. Se tiver um feixe de luz aqui por algum motivo, ela não vai florescer. A mesma coisa acontece, só que ao contrário,
como as plantas de dia longo. Num dia longo ela floresce, em dia curto não. Só que se tiver um dia curto que teve alguma interrupção da noite por algum motivo, algum estímulo luminoso, né, de raio solar, ela vai florescer, ela vai... Aliás, aqui é o contrário, né? Eu falei que era assim, só que é o contrário. Aqui ela vai florescer. Porque o que depende é o estímulo que ela recebeu, é a ausência de período sem luz que ela recebeu. Não sei se deu para entender. Gente, eu vou criar outro link rapidinho, tá? Pra gente terminar de discutir isso, tudo bem? Vai acabar a live. Ok. Já mando pelo WhatsApp, só pra gente concluir. Até daqui a pouquinho.